acho que hoje vamos ser só nós três e Nós Samir que três. está fazendo Sim, gravar. bueno, tá gravando aí. Ele A deixou gravação. gravando e foi embora. Oh, É, porque ele vai dar a Catequese, aula né? de catequese agora também. é, A Rossi também. é. Ok. O, Já para foram 10 hoje, minutos. a gente, eu pensei dar mais mais aprofundamento na, na Beata Conchita. Sim. Por isso eu coloquei. É a oitava formação, tá? Isso. Isso. O- a fonte, a Beata Conchita como fonte. Certo? Isso, exatamente. Beata Conchita, a fonte. Então, para aprofundar um pouco mais sobre Conchita, vocês vão gostar. Isso que eu estive lendo e que quero passar para vocês. Eu estou pegando várias coisas direitas da conta de consciência, mas não tenho tido tempo para fazer as traduções. Mas eu vou passar para vocês o que eu aprendi nestes dias sobre a Beata Conchita. Uma coisa bem legal. Ótimo. Boa noite, Odete. Boa noite, a sua bênção, padre. Deus te abençoe, Dete. Boa noite a todos. Boa noite, Beth. Seja bem-vinda. Então vamos começar. Vamos. Hoje, para começar nosso momento de oração, escolhi o evangelho de hoje, porque o evangelho de hoje vai nos dar muita luz para compreender Conchita, especificamente o que a gente está escutando nas missas nestes dias, esse capítulo 17 do Evangelho de João tem muito a ver com a nossa espiritualidade. Então vamos nos colocando na presença de Deus, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu o nome que me deste. Eu guardei-os, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti. E digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação.
Ó Senhor. É o evangelho de hoje. Este evangelho nos faz parte do capítulo 17 do evangelho de João. E especificamente esse capítulo é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. Se vocês reparam uma das suas Bíblias, está aí, bem diferenciado. Capítulo 17 de João. Isso. Fala assim, a oração sacerdotal de Jesus. E todo o capítulo 17. Essa oração que faz Jesus, especialmente pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos. Só que isso transcendeu. Não só foi por eles. A gente também sente essa oração pelos sacerdotes, pelos consagrados. Isso tem muito, muito a ver com a nossa espiritualidade. Tanto assim que as religiosas da cruz, que são as nossas irmãs contemplativas, fundadas por Conchita, elas, nas suas capelas, as capelas são de diferentes tamanhos, não tem um padrão de capelas religiosas da cruz. Mas ela sempre no centro tem o Santíssimo exposto. São contemplativas de dia e de noite, a adoração perpétua. Então, geralmente, elas têm o Santíssimo exposto e muitas das capelas das nossas irmãs, são em forma de cruz de apostolado. Então, é uma cruz do apostolado e no coração elas têm o ostensório em forma de coração. É muito bonito, muito bonito. Então, elas dependem da casa ou da capela, mas geralmente tem o apostolado e no coração está a hóstia consagrada para fazer sua adoração. E ao redor geralmente da cruz, na parede, elas colocaram esse versículo 19, o versículo 19 deste capítulo 17. Ou seja, João 17, versículo 19. Por eles me consagro. É a frase, uma das frases principais deles. Por eles me consagro. Essa oração constante, essa oferenda constante de vida das irmãs da cruz, é especialmente pelos sacerdotes e pelos consagrados. Por eles me consagro. Conchita foi aprendendo isso. Compreender que a vida dela era uma oferenda. Era uma oferenda constante de qualquer coisa que ela estava fazendo ou vivendo. Pela salvação da humanidade, pela glória do Pai e especialmente pelos sacerdotes. A nossa espiritualidade tem muito a ver com esta oração de Jesus. Nossa espiritualidade tem muito a ver com a oferenda de vida. Ao longo da história, muitos santos têm se perguntado qual é o lugar deles no mundo, na igreja. Conchita encontrou seu lugar aí, nesse amor que se oferece. Então a gente, na nossa espiritualidade, chama esse amor de amor crucificado. É um amor puro, é um amor crucificado, um amor que se oferece. Quando ela compreendeu isso, ela não era nova, ela já estava muito adiantada nas virtudes, ela estava muito adiantada na vida espiritual. Ela compreendeu que Jesus preparou ela
para uma união tão grande, que é a maior união que o ser humano pode ter com Deus. Nós chamamos essa graça central de encarnação mística. Compreender Conchita não é focar nessa graça central de Conchita, a encarnação mística. Porque Deus preparou a alma dela para chegar a esse ponto. E a partir desse ponto é que foi desenvolvendo-se o jeito de viver a espiritualidade da cruz. É o ponto central da vida dele. É a chegada de uma preparação muito grande por parte de Deus e o ponto de partida para a nossa espiritualidade até agora. Uma espiritualidade dada ao mundo por meio de Conchita, e especialmente por isso a gente tem que olhar essa graça central, que é a encarnação mística. Nós sabemos, se conhecemos um pouquinho sobre a história de Conchita, como ela estava desde cedo, ela estava muito próxima de Deus, como ela conheceu seu marido, como ela começou a procurar Deus ajudando as pessoas. Então é um processo de vida normal, mas Deus tinha planos para ela bem grandes. Ser ela a fonte da espiritualidade da cruz. Uma graça muito grande para o mundo, para qualquer pessoa. Compreender o que significa realmente nos unir a Deus, ter um relacionamento consciente com Deus. Um dia, Jesus falou: eu vou te dar uma graça muito grande no dia da Anunciação, que é o 25 de março. 25 de março é o dia do nome de Jesus, o dia da encarnação do Verbo, dia da Anunciação, 25 de março. Essa data está colocada aí para que bata com o 25 de dezembro. São 9 meses antes para que bata isso. Mas foi a primeira vez que ela escutou que Jesus ia fazer uma graça para ela especial nesse 25 de março. Acho que foi em 1903, mais ou menos, ou 1902. 2 ou 3, não me lembro direito. Ela pensou, então vou me preparar. E ela se preparou para o 25 de março desse ano e não aconteceu nada. Um ano depois, ela estava também se lembrando disso e se preparou também para receber, não sei, para fazer alguma coisa com Deus, ou receber o que Deus queria dar para ela, e não aconteceu nada. Passou mais um ano. E Conchita também estava se preparando e não passou nada, não aconteceu nada. Como se Deus tivesse se esquecido. Então, chegou o ano de 1906, por isso não sei se foram 3 ou 4 anos, que não passou nada. E em 1906, ela estava se preparando para fazer uns exercícios espirituais. Ela fazia cada ano exercícios espirituais. Então, ela ia passar um tempo, uma semana, com as religiosas da cruz para fazer esses exercícios. Só que ela estava muito doente. Ela pensava que sua saúde não ia deixar ela ter direito aos exercícios. Ela sempre foi doente. A vida toda dela foi de muita doença. Sempre uma doença atrás da outra. Nós acreditamos, e ela também acreditava, que fazia parte da preparação de Deus para receber, especialmente esta graça. Então, ela tenta escrever aí o que aconteceu nesses dias.
ela chegou dia 20 à Casa das Madres da Cruz, muito doente, mas mesmo assim estava aí, tentando fazer do melhor jeito. O dia 21 começaram os temas dos exercícios. Então, ela fala que os primeiros dias estavam muito bonitas as palestras, as meditações que o padre estava dando. Era um jesuíta que estava dando os exercícios, mas que não mexia muito com ela. São muito bonitas, mas não mexem comigo. Dia 22 também, a meditação. Dia 23, uma reflexão sobre sua própria morte. Ela pensava que a graça que ia receber era a morte, que ela ia morrer, dia 25 de março. Mas, não, Jesus tinha outros planos para ela. Dia 24, o padre que estava fazendo os exercícios falou sobre o reino de Deus. E aí ela falou, nossa, muito encantadora a fala, a plática, a palestra, mas a mim não me fez nenhuma impressão, mas eu gostei. Depois começaram o padre a meditar sobre a encarnação do Verbo. E ele escreve, esta meditação sim que me faz estremecer, mexe comigo muito. Esta meditação da encarnação. Então, no quinto dia dos exercícios, 25 de março, ela escreve isso que aconteceu. Ela disse que ela já começa a escrever. Eu estava tremendo, eu estou tremendo de vergonha. Estou, não sei, muito, o que se diz, anonadado também, que se faz nada, não sei, com essa sensação de sentir nada. Ela escreve, oh meu Deus, hoje estou aqui com a alma cheia, como uma fonte que se derrama, que transborda, porque não tem lugar para conter aquele caudal, aquela fonte de água que se sente transbordar-se. Assim estou hoje aqui, cheia e envergonhada, a esvaziar-me neste papel. Oh Senhor, ela escreve, mas quem será capaz de penetrar teus desígnios, de agradecer todas as tuas bondades? Antes da missa, prostrada ante o sagrário, eu me humilhei quanto pude. Eu pedi perdão, renovei meus votos, ofereci não encher meu coração de terra, como às vezes eu faço, e assim, esvaziada, eu o recebi em comunhão. Eu queria falar muitas coisas na consagração e nem fiquei sabendo que hora que foi, porque antes eram as missas em latim, então para saber quando era o momento da consagração tocavam um sino. Então, para isso era o sino, para saber quando era a consagração. Como eram as missas em latim, muitas pessoas não sabiam latim, então por isso funcionava o sino. Então, ela estava assim, distraída e achou que não tocava no sino, então nem ficou sabendo quando foi esse momento. Mas, chegou um momento e comecei a sentir a presença de Jesus junto de mim. E vou escutando sua divina voz, que me falou, abre parênteses, oh meu Deus, mas isso será verdade? Mas como não, se eu estou te sentindo, como se estivesse te tocando agora, se estou te amando aqui, como, como se eu comungasse, estivesse comungando agora. E Jesus falou, estou aqui, eu quero encarnar em teu coração, misticamente. Eu cumpro o que ofereço. Eu vim preparando-te de mil modos. E chegou a hora de cumprir minha promessa. Me receba.
Eu senti, fala Conchita, um gozo e uma vergonha indecível. Pensei que já tinha recebido ele na comunhão, mas como ele me adivinhando, continuou. Não é assim. Agora você me recebe de outro modo. Agora, eu tomo posse de teu coração. Eu me encarno misticamente nele, para não mais me separar de você. Só o pecado poderá afastar-me de você. E eu te adverto que também qualquer criatura que ocupe esse coração diminuirá minha presença real. Mas só os efeitos, porque eu não posso me minimizar. Continua. Esta é uma graça muito grande que minha bondade tem te preparado de há muito tempo. Humilha-te e agradece. Mas, Senhor, ela ousou perguntar, mas o que você tinha me oferecido, o que você tinha me pedido, não eram os desposórios? Um grau de vida espiritual que muitos santos tiveram, desposórios espirituais. Jesus falou, mas esses já passaram. Esta graça agora é infinitamente maior. Então, pergunta Conchita, é um matrimônio espiritual? Porque também é outro grau de vida espiritual, um matrimônio espiritual. Jesus responde, é mais do que isso. Porque o matrimônio é uma espécie de união mais exterior, mas encarnar, viver e crescer na tua alma, sem sair dela, jamais. Eu possuir-te e você me possuir como numa mesma substância, não você dando-me a vida, sino eu dando a vida à sua alma, é uma compenetração que você não pode entender. E esta é a graça das graças. Então, fala Conchita, eu entendendo, sem querer, e também, assim, um pouco fria, eu perguntei. Então, agora estás criancinha na minha alma, Jesus? Jesus respondeu, eu não só posso me encarnar de criança, sino do jeito ou tamanho que eu quiser. Esta é uma união mística muito grande e elevada, a maior que pode existir. Não é de outro modo. Lá, não é de outro modo a do céu. Salvo que então possa tirar o véu da divindade, mas como a divindade não se aparta de mim, a união é a união danada com o todo. E fala Conchita, de verdade eu senti uma união com ele, viva, palpitante na minha alma, com os efeitos que deixa a comunhão mais intensos. E ainda assim falei, meu Senhor, mas isso não será tudo minha imaginação e será mentira? Jesus contestou, respondeu, pelos efeitos posteriores você vai saber, pelos frutos você vai conhecer. Jesus continua. Você não sabe a fidelidade que agora eu exijo de você. Me levar sempre com presença real, efetiva em tua alma. Oh, que graça de predileção. Contigo, fala Jesus, tenho derrochado. Existe essa palavra? Derrochar? Derramar em abundância. Contigo eu tenho derramado na abundância minhas graças, porque na tua alma eu
tenho meu fim, meus fins. Conchita fala, mas, Senhor, eu não mereço isso. Jesus responde, ninguém merece. Ama-me. Ele me falava com sua voz encantadora. Imita-me e não te afaste de mim. Essa classe de união é muito profunda, é muito íntima. E se tua alma me é fiel, será eterna. E Jesus responde também. Fala. Você acreditava que ia morrer quando eu tinha falado que eu ia dar um favor para você? Mas não foi assim. Eu estou te dando uma nova vida. É de pureza, é santa, é a vida de teu Jesus. É Ele mesmo que é a vida, teu verbo que desde toda a eternidade te amava e te preparava para este dia. E termina com Chita falando. Me deixou este favor imenso, cheia de santo júbilo, de paz, de bem-estar indecível. Mas o corpo rendido, agotado, não sei como dizer. E até agora, nesses momentos que estou escrevendo, não tem me deixado essa viva presença de Jesus, como se acabasse de comungar, sentindo seus efeitos na minha alma, que são todos esses. É o que ela escreveu esse dia 25 de março de 1906. Ela já tinha um caminho espiritual bem profundo. Não foi à toa que ela recebeu, não foi por acaso que ela recebeu esta graça. Deus preparou ela. Seu áudio está cortando, Padre Pedro. Ok. Mas deu para entender, deu para escutar o que Conchita escreveu? Algumas coisinhas só que cortou. Repete a data, por favor. A data? É. 25 de março de 1906. Não foi por acaso. Jesus preparou essa mulher para viver desse jeito. Uma das coisas mais evidentes, como Jesus foi preparando a vida dela, foi que ele foi ensinando como amar. A vida no amor é a fonte, é a chave para qualquer relacionamento consciente com Deus. Fazer as coisas por amor. Aprender a amar do jeito de Jesus. Amar Deus cada vez mais profundamente. Amar a humanidade. Desde que ela gravou um monograma no seu peito até este, passaram vários anos. Ela desejando a salvação da humanidade. Ela lutando para que existissem as obras da cruz. Em 1906, estavam fundadas o Apostolado da Cruz e as Religiosas da Cruz. Só. Ainda não estava nas outras obras. Só tinha duas obras. E nesse tempo estava o processo para a fundação dos Missionários do Espírito Santo, que foi bem demorado, 10 anos, para fundar os Missionários do Espírito Santo. Ela estava nesse tempo. Aí, e foi nesse tempo que Jesus deu para ela a graça central, a encarnação mística. Aprender a amar Deus como mãe. É um jeito tão puro, é um jeito tão sacrificado como uma mãe. Aprender a amar Deus como Deus mesmo, como pai com coração de mãe. O que aconteceu depois? O que
Isso mexeu muito com Conchita. Poder receber Deus e tê-lo dentro, e viver com Ele, e partilhar a vida juntos. Jesus foi levando ela a compreender aos poucos. Ela não compreendeu direito essa graça central até muitos anos depois, com seu último diretor espiritual, que foi Luiz Maria Martínez, um bispo. Mas, desde 1906 até 1930, mais ou menos, todo esse tempo ela vivia como Deus pedia para ela, mas não compreendia direito. Foi até os últimos anos da vida dela que ela compreendeu mais ou menos essa graça, que até agora é a graça maior que Deus tem dado a uma pessoa, a um ser humano. Porque é a graça de Nossa Senhora, a encarnação de Deus, é a graça de Maria. Não é à toa que Conchita, depois desse momento, ela compreendeu como a igreja, como Maria tem um papel fundamental na igreja, como ela mesma foi aprendendo a oferecer sua própria vida, do jeito como Jesus. Tem algumas coisas que foi difícil compreender para os mesmos teólogos que estudaram ela, os mesmos teólogos que tiveram que estudar ela para ver se ela era realmente venerável e depois beata, para ver se concordava todos esses escritos com a fé da igreja. Só que foi muito difícil, porque a encarnação mística não estava em outros santos anteriormente. O desposório sim, o matrimônio espiritual sim, mas a encarnação mística não estava antes em outra pessoa. Padre Pedro, Pois não, Thelma. nenhuma outra santa ou beata Jesus suscitou a encarnação mística só na Beata Conchita? Então, o que a gente sabe é que pode ser que tenha suscitado em outras pessoas, mas ninguém escreveu sobre isso. Era uma coisa que não era não era conhecida, não era sabida, não tinha essas palavras para saber essa união com a alma da pessoa. Pode ser que tenha, ao longo da história, muitas pessoas, muitos santos viveram nessa união com Deus, mas chegar a esse ponto, são poucos os místicos que escreveram essas uniões, os desposórios, o matrimônio espiritual, são poucos místicos que escreveram desse jeito. E o que acontece? Os místicos são esse tipo de pessoas, assim como muito escolhidas por Deus. Elas tentam viver sua vida e escrever o que elas estão vivendo. Experimenta Deus. O teólogo tenta compreender o que aconteceu no místico, que é uma reflexão. Então, o que o místico dá, os escritos dos místicos, os teólogos tentam sistematizar, compreender, dar um sustento bíblico, um sustento da história com outros santos. Então, antes não tinha essa ideia da encarnação mística até Conchita. Por isso os teólogos não sabiam onde encaixar ela. Ela, uma mãe de família, uma encarnação mística. Então, sempre as questões da mística, por prudência, a igreja sempre fica com o pé atrás, Sim. para evitar qualquer erro, qualquer absurdo. Então, é bem devagar esse processo de estudo. São os teólogos. Tentam compreender, são os que estudam, sistematizam, refletem a vida dos místicos. Conchita teve esse dom de escrever. Então, isso
que Jesus falava, ele escrevia tudo. Ele escrevia tudo. O que a gente tem como tesouro. Então, isso dá para pensar que muitas pessoas ao longo da história já experimentaram isso. Por exemplo, palavras que a gente pode pensar que tem a ver com isso. Já não sou eu, é Deus que vive em mim, por exemplo. Em São Paulo. Então, também uma pessoa que transformou sua vida no amor de Deus, na salvação da humanidade, foi capaz de escrever sua experiência desse jeito. Já não sou eu, é Deus que mora em mim. Então, esse tipo de palavras que estão aí, ou quando os evangelistas colocaram essas expressões de Jesus, aquele que faz a vontade do meu Pai, que escuta a palavra e faz a vontade do meu Pai, ele é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, já são coisas que a gente já escutou na palavra. Agora, quando Jesus depois começa a falar sobre os sacerdotes, ele fala, eu estou aí, eu sou o sacerdote que está consagrando, eu sou o sacerdote que está batizando, o sacerdote que está dançando os doentes, eu sou ele que está aí perdoando as pessoas, absolvendo as pessoas. Isso fala de uma união também muito grande com o sacerdote, realmente entre Deus e a pessoa, a transformação da pessoa. Então, Chita foi compreendendo que os destinatários principais da espiritualidade da cruz são os sacerdotes, porque é, eles já, em Padre, sua... está fugindo mesmo a sua voz, de vez em quando foge. Meu Deus do céu, tá bom, Ah, vamos ver. agora Tudo está bem, ótimo. tá bom. É, então, um dos destinatários principais são os sacerdotes, porque o sacerdote, por sua ordenação, pela ordem que tem, ele é consagrado para que Deus possa se fazer presente, para que Deus possa se fazer presente aí no momento do sacramento. Então, Deus é fiel a isso. O sacerdote pode estar nem aí celebrando a Eucaristia, mas Deus mesmo está aí celebrando e consagrando. Pode ser que o sacerdote não tenha consciência do que está fazendo nesse momento do sacramento. A ideia é que todo sacerdote possa ser consciente e viver conforme a isso que foi chamado, que foi eleito e que decidiu também fazer, ser parte desse relacionamento consciente com Deus para a glória do Pai e para a salvação da humanidade. Então, Chita foi aprendendo isso. Tem coisas também que às vezes os teólogos repararam que não era tão comum, tão fácil de compreender. Chegou um momento em que o Chita escutou por parte de Jesus. Falou, como eu moro em ti, então, de algum jeito, meu sangue está em ti, meu corpo está em ti. Então, sempre que estiver fazendo alguma coisa, qualquer momento, qualquer instante, especialmente qualquer sofrimento, você vai repetir: este é meu corpo e este é meu sangue. Essas palavras, este é meu corpo e este é meu sangue, são exclusivas do sacerdote na hora da consagração. Então, o sacerdote vive isso: este é o meu corpo e este é meu sangue que se oferece. Na hora da consagração, é o sacerdote e é Jesus. Então, uma união real entre a pessoa e Deus. Mas como ela recebeu Deus e Deus estava nela, morando nela, e Deus dava vida para ela, Jesus pediu para ela: agora eu quero que você
sobretudo nos momentos difíceis, nas dores, com uma vontade amorosa, você se ofereça, falando: este meu corpo, este meu sangue que se oferece para a glória do Pai, pela salvação da humanidade e especialmente pelos sacerdotes. Ele se corresponde. Mas aí Jesus puxava a orelha e ela escrevia tudo. Então, sempre que acontecia alguma coisa assim, ela, o que escrevia levava para seu diretor espiritual e não fazia até que o diretor espiritual permitisse fazer. Ela sempre esteve nesse diálogo, nessa comunhão com seus diretores espirituais e não fazia nada se não fosse pela obediência. Se o diretor espiritual falava: não, isso não pode, não fazia. Mas, como Jesus estava falando, e os diretores espirituais conheciam realmente o processo dela, então sempre deixaram fazer essa oferenda com essas mesmas palavras: este meu corpo, este meu sangue. Outra coisa que aconteceu com ela foi que 2 dias depois da encarnação mística, Jesus pediu para ela uma coisa que depois a gente vai aprofundar mais, que é o jeito de viver a espiritualidade da cruz. Nós chamamos esse jeito de viver a espiritualidade da cruz como a cadeia de amor, como uma corrente de amor. Cadeia de amor. É um jeito de viver a espiritualidade da cruz. E Deus pediu para ela só após a encarnação mística. Falando para ela: desde que eu me encarnei no mundo, no seio da Virgem Maria, eu já comprava graças para o mundo. Você está falando Jesus para Conchita. Eu desejo que você, transformado em mim, ou seja, vivendo da minha vida, você não faça mais outra coisa. Só isso. Comprar graças para a humanidade. E então ele começa a pedir algumas coisas que ela já, conforme foi sendo preparada por Deus, ela foi capaz de viver. Você deve se esquecer de você. Você tem que ficar sempre nos meus braços, de dia e de noite. Oferecer tudo pela salvação e pela perfeição das almas. Então Jesus pede para ela: olha, você vai fazer uma cadeia, uma corrente. Cada hora de sua vida vai ser um elo de ouro, oferecendo essa ouro com essa intenção da salvação da humanidade, da perfeição da humanidade. E eu desejo que essa cadeia não se corte até sua morte. E esse vai ser seu exame particular. Você daqui para frente, desse momento para frente, ela começou a fazer seu exame de consciência conforme isso. Cada hora uma oferta, cada hora uma oferta, cada uma oferta. Você vai ver se todas as horas você as ofereceu com essa santa intenção. E também enchendo essas horas com os atos relativos a essas horas. Jesus foi falando para ela 14 regras da cadeia de amor, que são virtudes para viver constantemente. Mas sobre a cadeia a gente vai falar um pouco mais para frente. Uma formação sobre isso. Aula 11, a espiritualidade da cruz, jeito de vivê-la. Tem a ver com a cadeia de amor.
até aqui o que eu quero passar para vocês. A fonte da nossa espiritualidade é Conchita Cabrera. Ela é a fonte. Depois dela vieram missionários do Espírito Santo, religiosos da cruz, teólogos, outras pessoas que estão estudando a espiritualidade da cruz. A gente pode estudar outros padres, outras irmãs, outros escritos, mas a fonte é Conchita. Não foi uma fonte que ela inventasse um jeito de viver, um jeito de fazer oração. Ela é a fonte porque ela foi preparada, a vida dela foi preparada para trazer ao mundo a espiritualidade da cruz. O que a gente tem de frente não é qualquer pessoa. É uma pessoa muito escolhida, muito trabalhada por Deus, muito preparada por Deus, com muitas graças. Eu vi que vocês, que já se fez a tradução do livro dos vícios e das virtudes. Eu tenho aqui em espanhol. Um livro gordinho. E ela recebeu de Deus essas virtudes, esses vícios. Virtudes e vícios são os opostos da nossa vida espiritual. Então, as virtudes são jeitos de amar. Cada virtude é um jeitinho de amar. Então, a nossa vida tem a ver com o amor. Sempre. Depois que Conchita recebeu a encarnação mística, ela começou a ter um relacionamento muito mais profundo com Nossa Senhora, porque ela começou a se sentir compreendida por Nossa Senhora, como um relacionamento mais íntimo, como participavam da mesma encarnação, como podiam se compreender. Certamente Conchita falava que eram como dois rios que se encontravam, ou duas águas que se encontravam. Ela falava, mas eu sou uma gota e Nossa Senhora é o mar, né? Ou dois fogos que se encontravam. Ela falava, eu sou uma faísca, ela é um fogo bem grande, né? Um incêndio. Mas ela se aproximou mais de Nossa Senhora. Deus falou muito para ela sobre Nossa Senhora. Jesus falou para ela que Maria é o caminho mais curto para chegar ao Espírito Santo. Maria, Nossa Senhora, é o caminho mais curto para chegar ao Espírito Santo. Isso é da hora. Porque às vezes a gente não tem muito essa referência de Nossa Senhora e do Espírito Santo. E tem outra coisa. E ela começou a perceber o amor de Maria por Jesus. Um amor que tem muito a ver com o amor do Pai, de Deus Pai. O amor que oferece seu Filho. O amor que entrega o Filho para a salvação da humanidade, para a glória do Pai. Sempre vai ser isso. Então Jesus falou para Conchita: Maria me sacrificou à vontade do Eterno Pai desde a encarnação e antes da cruz. Ela sempre o fez desde seu coração. Esta imagem, esta vivência de Nossa Senhora com respeito a Jesus, com respeito à vontade do Pai, tem muito a ver com isso. Ela entregou seu Filho, a salvação da humanidade, para a glória do Pai. Não é tão fácil.
é um amor muito crucificado, muito sacrificado, muito difícil. É muito difícil fazer isso. Nós conhecemos um pouquinho a história de Conchita, como Deus foi preparando isso. Você se lembra que quando um dos seus filhos, Sara, o Pedrinho, morreu, sendo bem novo, bem criança, afogado na ponte da casa, Jesus falou para Conchita: eu quero que você me entregue seu filho. Ele está morto. Entregue dele. Conchita guardava as roupas do seu filho. E ele falou: eu quero que você doe essa roupa para os meninos da rua. E me entregue seu filho. Bem difícil chegar a esse nível. Mas Jesus estava preparando ela, porque depois vai ser pior para Conchita. Desprender-se de um amor que é bom é bem difícil. Maria ofereceu seu filho, entregou seu filho para a salvação da humanidade. Deus Pai entregou seu filho para a salvação da humanidade. Não é um amor romântico, é um amor sacrificado, é um amor que crucifica, que entrega. Esse amor que entrega é o mesmo que o sacerdote tem que ter na hora da missa, porque é o padre que está entregando Jesus. Certamente é uma entrega, a gente chama de incruenta, que não é tão sofrida que nem na cruz, sem dor. É uma oferenda que o sacerdote faz. Quando Jesus se faz vítima, se faz hóstia, é o sacerdote que oferece Jesus. Então, esse amor que entrega Jesus é o que Conchita foi aprendendo. Por isso Jesus uma vez falou para ela: Conchita, eu quero que você me crucifique. Mas Jesus, como eu vou te crucificar? Por amor. Porque essa é a vontade do meu Pai. Você não quer ser cruz de Jesus? Você não quer salvar a humanidade? Você não quer ter um amor do jeito que eu tenho? Então me entregue. Me dê. Me ofereça ao Pai para a salvação da humanidade, especialmente dos sacerdotes. Então, Conchita foi compreendendo jeitos de estar com Nossa Senhora com muito íntimo. Também jeito de estar com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor mesmo. É quem faz capaz isso. É que mexe a gente, que vai levando as pessoas a oferecer sua própria vida em prol de outras pessoas. O Espírito Santo é aquele que impulsiona a gente, encoraja a gente e dá sentido para a nossa oferenda constante. Isso foi o que aconteceu na encarnação. Nós, depois desse tempo, começou a oração do oferecimento do Verbo encarnado, o oferecimento da Eucaristia pelos sacerdotes. Foi após a encarnação mística, foi antes. Por isso, compreender que Conchita é a fonte. Essa fonte foi preparada de tal jeito para chegar a essa graça central da encarnação mística, e a partir daí se manifestou ao mundo o jeito de viver uma espiritualidade, um jeito de nos relacionar com Deus, um jeito de ter presente Deus na nossa vida, Pai, Filho, Espírito Santo, um jeito de nos relacionar com Maria. É muita coisa. A gente está
para convidar a viver essa espiritualidade. O amor e a dor sempre vão juntos. A medida do amor vai ser a medida da dor. Chegou um momento na vida de Conchita, nos últimos anos da vida dela, ela não escutava mais Deus. Deus ficou muito tempo, muitos anos ficou calado. Quase não falava nada para ela. Chegou um momento em que o diretor espiritual perguntou: e aí, como está a sua relação com Deus? Se a gente nunca tivesse se conhecido. Há muito tempo que a gente não fala. Há tempo que não sinto, que não escuto, que não vejo, que não percebo Deus. Estava fazendo uns exercícios espirituais quando isso ela estava repetindo. E aí Jesus falou para ela: mas Conchita, eu quero que você me ofereça, me entregue para muitas pessoas. Que agora a tua vida seja me oferecer, me entregar. Que tu não sinta nada para que outras pessoas possam me sentir. Que esse vazio, que esse silêncio, que essa solidão que você sente da minha presença, outras pessoas a possam ter. Já chegou um grau de união com Deus, e depois de vivência da espiritualidade da cruz, Jesus mesmo falou: esse é um tempo que tem muito a ver com a Virgem também, com a Nossa Senhora. Da solidão, onde o filho não estava mais, não falava mais, não abraçava mais. E ele oferecendo esse filho para que outras pessoas pudessem sentir essa entrega de Jesus para a glória do Pai, para a salvação da humanidade. Pessoal, ela não é Conchita. Ela é nossa mãe. Ela é a fonte. Tudo que ela escreveu pode nos dar muitas luzes para a nossa vida em Deus. Deus pede para cada um de nós, sempre vai pedir o que a gente possa dar. Que vai doer, muitas vezes. Mas o que acontecia com Conchita? Quando ela sentia que Deus estava pedindo alguma coisa, que ela não tinha forças, ou não sabia como fazer, eu sempre falava com Deus: ah, Jesus, mas não vai dar certo. Eu me conheço. Vai dar. Jesus nem falava nada. Conforme ia passando o tempo, Deus trabalhava nela, até que chegava a se gestar no coração de Conchita um desejo de fazer isso que Deus tinha pedido. Acordava um dia e falava: eu quero te dar isso que você tem. Não era pesado o que Jesus pedia para ela. Por isso ela falava: Deus pede com uma mão e com a outra dá o que a gente precisa para responder, para entregar isso que ele está pedindo. Não está sozinho. Está dentro da gente, que está trabalhando nós. O melhor que a gente pode fazer é não atrapalhar o trabalho do Espírito Santo, deixar que ele faça sua vontade na vida. Na etapa de vida que a gente estiver, na circunstância que a gente estiver, a gente começa a ter um relacionamento consciente com Deus.
maravilhosas podem acontecer na nossa vida e podem ajudar a nossa espiritualidade da cruz. Eu com isso, por isso é a cruz uma oferenda constante da nossa vida. Pode ser que a gente não chegue a ter encarnação mística, 9, ou pode ser que sim, não sabemos, que Deus faça o que Ele quiser. 9, 10. Ele sabe quem escolheu. Eu conheço os que escolheu. Fala isso. Esta oração sacerdotal que escutamos, ou que estamos escutando nesses dias na liturgia da palavra, esse evangelho de João, capítulo 17, ele fala isso. Ele sabe a quem escolheu. Embora a gente seja bem teimosa, embora a gente seja muito preguiçosa, embora a gente tenha muitas paixões que precisam substituir, muitas atitudes que precisam melhorar, a gente está disposto a se deixar levar por Deus, a ser o que Ele quer. Quando Conchita fazia alguma coisa, em agradar a Deus, em fazer um gesto, um detalhe de carinho para Deus, Deus respondia com muita graça. Um escritor mexicano, um jornalista, escritor, poeta, fez um livro de Conchita. Não é teólogo, não é padre, nada, é um escritor mesmo. Ele escreveu esse livro e, lendo a vida de Conchita, ele colocou este título no livro: A Amante de Cristo. Mulher que aprendeu a amar Deus como amante, apaixonada por Deus. Precisa que o amor que ela tinha por seu marido não atrapalhava o amor de Deus, e o amor de Deus não atrapalhava o amor para seu marido. O amor de Deus não atrapalhava seu amor pelos seus filhos, ou pelos amigos, ou pela humanidade em geral, pelas suas irmãs religiosas, seu apostolado da cruz, o missionário do Espiritismo. Esse amor das pessoas não atrapalhava o amor de Deus. Ao contrário, o amor de Deus se manifestava para amar as pessoas. Isso é mais um pouquinho sobre a vida de Conchita, sobre esses momentos especiais dela, sobre o que levou ela a ser reconhecida na igreja como santa, venerável, agora beata, uma pessoa que teve muitas cruzes na sua vida, muitas dificuldades, muitas coisas foram na igreja. Muitas pessoas ficaram com o pé atrás sempre, sabendo que, ou pensando que ele era uma mística, porque sempre dentro da mística mesmo é bem difícil, não é tão fácil acreditar. Mas ela sempre caminhou com a igreja, sempre. Os direitos espirituais fizeram que ela fosse examinada por muitos sacerdotes, por muitos teólogos, lá no México, em Roma mesmo. Tem uma fonte segura para fazer a nossa vida com Deus, nossa vida cristã, nossa vida batismal, uma fonte segura que é a espiritualidade, caminho bem comprido, bem profundo, vale a pena. Embora eu sinto, eu acho, eu penso, talvez sim,